Agora, provavelmente, você está assistindo da sua casa esse vídeo, né? E a gente está aqui no Fórum GRI 2022, Clube FI junto com você. Você está em casa? Talvez você pague aluguel para um fundo imobiliário. Quem entende dessa dinâmica para a gente conversar e aprender é o Daniel Viana, da Interasset, né? Falando agora, essa sempre foi uma brincadeira que eu fiz, alguns amigos meus, até na pandemia, o pessoal que sabe que eu gosto muito de fundo imobiliário, fala, agora vai acabar esse negócio de fundo imobiliário, não vai ter escritório. Eu falava assim, meu amigo, você vai pagar aluguel do seu apartamento para um fundo imobiliário, não adianta, não tem para onde fugir, né? E esse é um mercado muito grande lá fora. Como que a gente está aqui no Brasil? Assim, muita gente, eu noto um esforço muito grande para desenvolver esse mercado que é chamado de multifamily aqui no Brasil. Em que pé que está esse desenvolvimento? Obrigado, Arthur. Esse é um mercado que está bem incipiente no Brasil. Tem muitos anos que se estuda, tem muitos anos em que os investidores institucionais, principalmente os estrangeiros, ficam buscando um caminho para fazer, mas na prática mesmo isso começou a acontecer de fato de 2019 para cá, né? Acho que de uma forma um pouco mais presente e tudo mais, né? O nosso é o primeiro fundo imobiliário de residencial para renda, foi lançado em 2019. Foi lançado, a gente estava com 2 ativos em operação quando começou a pandemia e com os 4 em operação já no final de 2020, né? Então, é muito interessante até para poder entender um pouco a resiliência. Mas voltando um pouco à resposta sobre o geral, é um mercado que vai crescer muito ainda, né? E que nos Estados Unidos, na Europa, é um mercado muito estabelecido. Você trabalhou com isso fora do Brasil, você já morou num imóvel desse fora do Brasil, né? Por isso que você fala assim, isso vai acontecer, é quase dado que esse mercado tem que crescer, né? Pois é, e essa eu acho que é uma questão interessante, né? Quando a gente mora num imóvel multifamily, né? Num imóvel que é um proprietário institucional, você tem um pouco mais da ideia de como é que são as diferenças entre um contrato direto com uma pessoa física, que vai ter lá um intermediário, que vai te ajudar e tudo mais, e o contrato com uma empresa que tem toda uma estrutura para fazer esse suporte, né? Então, o que eu acho que é muito interessante, e aí fazer um convite a todo mundo, é conhecer a operação, né? E não é a operação necessariamente do nosso, é de qualquer um dos outros que estão fazendo coisas semelhantes. Cada um vai ter uma estratégia um pouco diferente, tanto no ativo quanto na forma de fazer a operação. Mas, como você falou, em 2004 eu fui para os Estados Unidos, né, estudar e morei num multifamily. Depois voltei para o Brasil e morei de aluguel vários anos, pulei assim, alguns diferentes contratos. E no final, mais recentemente, eu fiquei no multifamily aqui em São Paulo também. Então, acho que essa experiência pessoal, ela ajuda um pouco a entender onde que tem um valor a ser destravado, além daquele óbvio, né, de alocação residencial e tudo mais. Quando eu comecei a estudar fundos imobiliários, 2010, por aí, o que eu sempre ouvi é que o residencial aqui no Brasil, o contrato de locação era um risco adicional e tal. Acho que isso foi endereçado, assim, o mercado aprendeu a lidar, ou a regulamentação mudou de lá para cá, deixou de ser um risco grande o contrato de locação residencial? Não, ainda é um risco. Na verdade, a legislação não ajuda tanto. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito fácil fazer o despejo, tirar a pessoa, resolver, assim, não ter um custo e um tempo muito grande. Mas cada um tem uma forma de abordar. No nosso fundo, a gente tem um seguro. Então, a partir do momento que há inadimplência, a gente aciona o seguro é que vai tomar essas providências, inclusive entrar na justiça e tudo mais. Na nossa experiência, que está operando desde 2019, se eu não me engano, teve um caso que chegou às vias de fato. E também acho que não precisou nem haver o despejo, aguardar o final da ação, né? Eu acho que na hora que a seguradora entrou com a ação de fato, o cara viu, opa, não vai dar e saiu. Muito bom. Temos muito a aprender, mas é sempre bom ver o quanto a gente já evoluiu.
Obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Gostou? Curtiu? Tá aí da sua casa? Quem sabe um dia você paga... Aliás, talvez você pague aluguel para um fundo imobiliário, né? Comenta aí se você já é inquilino de um imóvel que pertence a um fundo imobiliário. E continue acompanhando GRI Fundos Imobiliários 2022.